Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas, com 13 anos de carreira. Life Coach pela IBC, Master Coach de Carreira Vocacional pelo Instituto Maurício Sampaio, constelador familiar pelo Instituto Rodrigues Perotti, terapeuta Teta Healing. Vamos receber com uma salva de palmas o Rafael Bender. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Eu vou falar no microfone, porque daqui a pouco a minha voz começa a ficar baixinha, eu não vou fazer esse microfone. E aqui nós temos uma distância até lá ao fundo. Mas, primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que eu conheci a casa um mês e meio atrás. O Romulo me convidou para vir aqui, numa das nossas giradas aí que a gente faz. Eu saí daqui encantado pela energia da casa. Eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa: olha, eu conheci um lugar fantástico, com uma energia, e a gente precisava voltar aqui. E há poucos, quando saiu, né, a notícia do seminário, o Romulo me disse: olha, vamos a Jaguarão para falar sobre as constelações familiares, né? E eu digo: olha, estou indo para levar alguma coisa. E, na verdade, eu que estou levando para Pelotas algumas coisas de tudo que eu já ouvi desde as 2 horas da tarde, desde o momento que chegamos aqui. Então, obrigado a todos, tanto pela energia, pelos outros colegas também que falaram. Acho que isso é a verdadeira troca, né? Eu vou dar um pouco para vocês vão dar muito para mim, e isso para mim é o que vale a pena. Então, nosso tema sobre constelações familiares. Eu queria saber primeiro quem já ouviu falar sobre constelações familiares. Umas 10 pessoas, talvez. Bom, eu vou dizer como é que surgiu a constelação familiar primeiro na minha vida. Surgiu em 2017, em 2017. Eu trabalhei 13 anos no mundo corporativo do agronegócio e começou dentro de mim algumas mudanças sobre os valores, sobre quem eu era. Porque a gente faz uma caminhada e daqui a pouco a gente tem tudo e às vezes não tem nada. Então, nós decidimos eu decidi que eu precisava me descobrir, saber quem eu era nesse mundo, saber qual era realmente o meu papel aqui nessa jornada aqui que nós estamos. Então, eu conheci as constelações familiares. Juro que cheguei cético, assim como deve ter um monte de pessoas aqui. Quem que esse cara vai falar sobre constelações familiares? Quem que vai falar sobre estrelas? O que é? Que diabo que é essa técnica? E para mim é uma filosofia. E primeiramente eu queria dizer para vocês que tudo que eu falar agora, a partir de agora, se fizer sentido para vocês, que for alguma coisa que realmente vai girar uma chave, vocês fiquem. Se não fizer, deixa que vá, porque eu sempre digo que a gente, quando conhece uma técnica, e todo mundo falou sobre uma, eu fiz várias, e a gente vai percebendo que tem muitas coisas que agregam, e isso é a nossa realidade hoje, Então, eu sempre digo que a gente nunca tem que conhecer as coisas, mas não pode formar uma crença
que nos limite dizer, isso para mim é a verdade. A verdade é hoje. Talvez amanhã não seja. Talvez constelação para mim é uma filosofia hoje, uma filosofia que faz todo sentido na minha vida, mas amanhã pode surgir outra coisa. Então, estejam sempre abertos, porque eu acho que o universo, o mundo é maravilhoso e infinito, que a gente pode sim seguir aberto a conhecer novas oportunidades, né, de a gente seguir evoluindo, seguir crescendo. E eu sempre digo que olha, desde a primeira apresentação eu digo, olha, eu já não tenho, vou embora porque não tem mais nada para falar, né? Porque muita coisa vem se repetindo e eu acho que é bem isso. Então o que eu penso, né, que pode ser a técnica que for, a filosofia que for. E não adianta a gente sair procurando o mundo afora alguma técnica se a gente não perceber que aquela técnica vai fazer uma diferença interna nossa. Então alguém falou que toda diferença está dentro de nós. Toda a resposta não está na constelação, não está em qualquer filosofia, no coach ou o que for, a resposta está dentro da gente. Então, o dia que a gente parar de procurar lá fora e começar a procurar aqui dentro, nós vamos sim começar a achar as nossas respostas. E eu comecei um pouco dessa viagem e como todos nós, quero levar um pouco de vocês também para que a gente possa seguir crescendo e entre todo mundo, né? Já que a gente vive numa constelação, a gente vive num sistema que é o nosso sistema familiar, o nosso sistema de comunidade e o nosso sistema, seja qual for. Sobre mim, já foi apresentado, então já falei um pouquinho. Sobre as técnicas de constelações familiares, então, é uma técnica, eu uso o nome filosofia, né? Mas vamos dizer assim, Bert Hellinger, quem compilou isso tudo que já está no nosso sistema, ele compilou e formou essas que ele chamou de constelações familiares, constelações sistêmicas. Para mim, constelações familiares está um pouquinho distorcido do que realmente é, acho que talvez por uma tradução para o português. É um alemão, então, formado em teologia, e Bert foi desafiado para viver na África e conhecer como é que funcionava o nosso sistema como um todo. Então, ele começou dentro de tribos a perceber e se dar conta como é que todos funcionavam, desde o líder até as pessoas que faziam parte da comunidade, como é que cada um se comportava dentro daquele sistema como um todo. E como é que nós, como sociedade, como pessoas, nós não somos seres únicos, né? Nós viemos de uma família, nós aqui estamos numa comunidade que se formou, que a gente talvez chame de uma egrégora, né? Talvez. Então, cada um, eu tenho a minha história, cada um de vocês tem a história de vocês, e todos nós juntos formamos sim uma constelação, formamos um sistema, e cada um de nós traz uma história. E a gente, juntos, né, nesse momento, a gente vai trocando essas experiências e cada um traz as suas crenças, né, que a gente conheceu, vieram das nossas famílias, dos nossos avós, dos nossos pais. Então a gente foi calando, né, foi tornando intrínseco a nós mesmos essas crenças, que a gente não tem como aprender de outra forma, né, a gente aprende daqueles que são os nossos exemplos, vamos dizer assim, e principalmente dos nossos pais. Então, Bert começou a estudar isso, e eu disse, vamos fazer o seminário lá, mas explicar constelações familiares, cada vez que eu faço um encontro lá, as pessoas abrem os olhos desse tamanho e ficam me olhando, o que esse retardado está falando? Né? E quando a gente abre o exercício, é que começam essas coisas a funcionarem, as pessoas encaram o que eu estava falando, né? E aí Bert Hellinger, esse alemão, trouxe que ele chamou de 4 ordens do amor, né? Primeiramente falou em 3 ordens do amor, e eu chamo de leis, né? Porque quando Bert falou essas ordens, a gente pode, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, mas o exercício vai falar por si só sobre essas ordens, né? E então eu chamo de leis. O que é leis? É como a gravidade, né? A gente pode duvidar da gravidade, é só se jogar de cima da casa, a gente vai ver se a gravidade existe ou não.
E eu digo que isso é uma lei porque a gente pode até duvidar, mas ela existe. Então, basta nós aceitarmos elas como verdadeiras e que tudo na nossa vida começa a fazer sentido. Então, Bert diz que quando essas ordens ou essas leis se rompem, tudo começa na nossa vida a desengringolar, a aparecer. Então, quando aparece uma doença na família, por exemplo, ela tem algum efeito pelo rompimento de alguma dessas ordens. Quando aparece um insucesso na nossa vida profissional, ela sim tem um rompimento de alguma dessas ordens. Quando a gente aparece a nossa ansiedade, a nossa tristeza, sim, ela tem algum rompimento dessas ordens. Então, a primeira lei, né, a primeira ordem do amor chama a ordem ou hierarquia. Por que hierarquia? Porque Bert dizia, quem vem antes, vem antes. Quem vem depois, vem depois. Então, aonde que a gente rompe a primeira ordem? Quando a gente não respeita e não toma nossos pais como pais. Então, eu digo assim, quando eu começo um exercício que a gente, né, já está praticando isso realmente com outras pessoas, e Bert escreveu basicamente toda a literatura dele a partir de exercícios. Se vocês vão à procura de um livro do Bert Hellinger, ali está 80% é trabalhos que ele fez, não é a filosofia. Então, quando Bert diz que a gente rompe, né, e eu estava falando que basicamente 80% ou até mais dos trabalhos mostram que a nossa maior dificuldade é quando a gente não aceita os nossos pais conforme eles são. E aí, diz, mas né, como é que eu aceito uma pessoa que foi para mim uma pessoa violenta, meu pai me batia, minha mãe não sei o quê. E aí eu vi falar agora há pouco sobre a aceitação. Então Bert disse que a gente, mesmo que nos doa, mesmo que a gente não entenda, aceite. Porque aceitar e tomar é o nosso primeiro caminho ao sucesso. E eu uso, porque assim, eu fiz várias formações, constelações, e eu não digo, eu uso tal técnica, eu tudo misturado. Então, eu desenvolvo meu trabalho a partir de desenvolvimento profissional. Pessoas, realmente, que não sabem o que gostam de fazer, não sabem o que quiser, qual é o meu caminho profissional. Então, é basicamente isso que eu trabalho, não só como uma ferramenta, mas como tudo junto. Porque se eu falo em sistema, eu não posso falar uma técnica só, eu tenho que falar sobre várias técnicas que eu aprendi que fazem sentido para mim. Então ele falava sobre ordem. Então quando eu rompo uma ordem, que é quem nasceu primeiro esteja em seu lugar. Quando eu entro numa empresa, eu sou o gerente de tal empresa e eu tenho lá um funcionário que estava na faxina da empresa e eu, por ter um cargo maior, eu desrespeito e desonro aquele ser humano que veio antes, eu vou ter problema na empresa. Então as constelações, a gente olha para um universo que eu vou falar um pouquinho mais na frente. A outra lei, então, a questão do equilíbrio entre o que a gente dá e o que a gente recebe, eu falo muito que isso está ligado ao nosso ego. Por quê? Muitas vezes a gente olha um ser humano e a gente quer dar alguma coisa, né? Eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas na hora de eu receber, muitas vezes eu não quero. Né? Eu quero ajudar alguém que está passando necessidade na rua e essa pessoa recebe de mim alguma coisa. E quando ela quer dar o mínimo que seja, eu não quero, né? Não precisa, né? Isso não vai fazer diferença. Em vez de eu ajudar essa pessoa, eu estou a colocando numa situação de muito maior vulnerabilidade. Eu estou a colocando como alguém que se sente inferior a mim. E isso Bert dizia que a gente precisa ter um equilíbrio entre tudo que a gente dá e tudo que a gente recebe. Né? Então a gente vê vários exemplos, né, no casal, né, às vezes a esposa dá e o marido não devolve, né, porque nós temos várias crenças que nos rodeiam, o marido faz. Então tudo precisa ter uma relação entre que os dois se sintam empoderados, se sintam numa estágio de igualdade entre o que a gente dá e o que a gente recebe. Isso, as pessoas me perguntam, eu recebo R$10, eu tenho que devolver R$10? Não, tu tem que devolver o que tu tem.
e aquilo que sim te faz capaz de te sentir igual a mim. E muitas vezes a gente usa o tal do ego, né, essa máscara enorme que a gente tem, e a gente às vezes quer ajudar, quer dar, quer fazer, a gente se sentir orgulhoso, como se a gente fosse grande, né? Eu sou poderoso, né? Eu posso dar. E muitas vezes o outro também quer dar, porque se ele não dá, ele vai se sentir menor. Sobre o pertencimento, então, que seria a terceira lei, nós todos aqui fizemos um exercício, né, no domingo, à tarde, às 2h da tarde, a gente decidiu vir para cá. Por que eu vim para cá? Porque eu me queria sentir pertencendo a esse grupo. Eu queria contar essa história de que sim, eu fui no primeiro encontro, me sentir pertencendo à minha família. Então, nós fizemos muito esforço para que a gente se pertença a algum sistema, principalmente a nossa família. E quando alguém se sente excluído, ou quando a gente exclui algum ente, alguma coisa vai acontecer de problema nesse sistema. Então, quando aparece alguém com problemas de vícios, seja de qual for, vício da comida, vício da bebida, vício da droga, com certeza Bert dizia que esse indivíduo representa alguém nesse sistema familiar que foi excluído por um determinado tempo, que a gente chama das ovelhas negras, né? A gente dizia, o fulano é fora do padrão da minha cultura, das minhas crenças, da minha família. Essa pessoa, se ela não for honrada e respeitada e se sentir pertencendo, eu vou seguir sim repetindo padrões. E tudo que acontece, olha, o fulano é igual o tiozinho dele lá, não sei o que, na terceira, quarta geração. É óbvio, enquanto a gente não aceitar e respeitar, a gente vai seguir outras e outras gerações acontecendo mesmo. E Bert dizia que isso, ele começou a chamar da boa consciência e da má consciência. O que era a boa consciência de Bert? Ele dizia que nós fizemos tudo para sermos amados, sermos aceitos. Então, eu repito padrões, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter um bom carro, eu preciso repetir o padrão, eu preciso ser bom, eu preciso dar, eu preciso ajudar, porque isso, ele dizia que era boa consciência, eu preciso ter dentro de mim que eu sou uma pessoa boa. Só que quem repete esses processos e tem a consciência do que é boa, não evolui, porque a gente segue padrões e padrões e padrões de coisas que estão lá atrás, então sejam padrões bons ou ruins, porque não tem aqui ninguém para dizer o que é bom e ruim, a gente só segue padrões e ninguém evolui. E aí Bert dizia que a gente, para evoluir, a gente tem que quebrar padrões, a gente tem que ter a má consciência. O que é a má consciência? Eu tenho que olhar para trás e respeitar todos que vieram antes, dar um bom lugar para eles, amar conforme eles são, mas sim fazer diferente, porque se eu fizer diferente, eu quebro padrões, eu evoluo. É como se a gente gerar um atrito. Para a gente ter energia, liberar fogo, tu precisa ter um atrito. Então, qual é o atrito? É a gente fazer alguma coisa de diferente, senão nós não geramos uma energia diferente. Então, por último, Bert, depois dessas 3 leis, ele dizia, e alguém falou da Madre Teresa, que falou das guerras, né? E Bert dizia que até as guerras têm o seu propósito, tem o seu trabalho, vamos dizer assim. Então, Bert dizia que a gente aceita a realidade do outro conforme ela é, sem julgamento, porque o outro também deverá nos respeitar conforme nós somos. Então, às vezes me acontece alguma coisa, eu perdi o meu trabalho, e eu me revolto com todo mundo, não, porque a culpa é do meu chefe, não, a culpa é do Zezinho, a culpa é do Joãozinho. Mas eu não entendo que aquilo é uma coisa minha. O que eu fiz para que isso acontecesse para mim? Então, no momento que eu aceite, não é me conformar com aquela situação, é aceitar e entender dentro de mim o que precisa ser mudado para que eu possa, sim, dar um passo para frente e, sim, melhorar os resultados da minha vida. Então, acho que a senhora falou sobre a questão de nós aceitarmos tudo conforme respeitar o outro conforme a sua vida. Não é porque ele fala